Fala pessoal, aqui é o Eduardo Dominguinho Tramontim, falando de Jacinto Machado, começando aqui mais um episódio desse nosso projeto que é o Meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte. Hoje o episódio é mais do que especial, né? Mas a gente vai destacar aí toda uma história de jogos escolares aqui da nossa região, né? E a gente já tá falando aqui do Gerva, né, e do Paragerva, que são jogos escolares da região do Vale de Araranguá. E chegou aí, né, nessas semanas, nesses dias que se passaram, e então mais ocorreram basicamente entre 6 e 16 de outubro. Aqui a cidade sede dessa edição foi São João do Sul e foi a 51ª edição do Gerva e 13ª edição do Paragerva. E é muita história aí, né, em todas essas edições, né, Cris? Então aqui quem tá falando é a Cristina Dominguini Cossamar, falando diretamente de Turvo, uma das cidades da MESC, né, que compõe aí a região do Vale do Araranguá e participa há mais de 5 décadas desse evento na Gerva e nos últimos 13 anos do Paragerva. Mas para quem é de fora, é legal a gente trazer quais são os 15 municípios que compõem a MESC. Araranguá, Balneário Rio do Silva, Balneário Gaivota, Ermo, Jacinto, Maracajá, Meleiro, Morro Grande, Passo de Torres, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, São João do Sul, que sediou esse ano, Sombrio, Timbé do Sul e a minha cidadezinha, na minha terrinha, Turvo, né? Então, essas cidades, elas se encontram todos os anos, desde 1970, para a disputa do Gerva, com atletas em idade escolar, né? E há 3 edições com o Paragerva, que também envolve para-atletas da nossa região, aí sem uma idade limite, né? Tendo o esporte como essa ferramenta de inclusão. E quando eu digo que a gente está incluído nessa história, é que a gente participou de algumas edições, né, Edu? Assim, eu joguei futsal, handebol, o Edu, ele representou a cidade de Turvo aí com o irmão dele, o Helder, porque na ocasião eles estudavam aqui na modalidade do xadrez. E o mais bacana disso é que a gente retornou alguns anos depois para participar dessa competição de uma outra forma. No meu caso, eu retornei em 2018 como jornalista e nesse ano o Edu teve a experiência aí de voltar como treinador e professor dos alunos da APAI de Jacinto Machado, né? Mas calma que esse é um ponto que a gente vai se aprofundar ao longo desse episódio tão especial, mas eu acho que toda a história a gente deve começar pelo começo de tudo, né, Edu? Isso mesmo, Cris. A gente vai começar aqui com um depoimento, né, do Juliano Alves Coelho, que ele é coordenador técnico do evento. O Juliano aí teve com todos os dias que eu fui lá, ele esteve lá presente, sempre dando assistência tanto no Gerva quanto no Paragerva. Bem legal o apoio aí, o trabalho dele, toda a MESC, na verdade, né? O Juliano acaba ele trazendo o trabalho dele, trazendo esse suporte técnico em bastante torneios, campeonatos que a gente realiza aqui na nossa região. E agora a gente vai ouvir aqui então o Juliano falando um pouquinho aí, assim, desse legado aí do Gerva para nossa região. O legado, né, que ficou aí para os nossos jovens, né, ao longo dessas 51 edições, né, lembrando que infelizmente 3 anos, né, desde 1970, quando o Gerva teve a sua primeira edição, né, tivemos até o ano de 2023 apenas 3 anos sem acontecer a competição, né, que foram os anos de 2004, por problemas na época, e 2020 e 2021, né, infelizmente, aí sim, da pandemia da Covid, né, que infelizmente assolou aí o mundo inteiro, né. Acredito que o maior legado, né, para os nossos atletas, né, que passaram por Gerva, inclusive eu sou um dos ex-atletas de Gerva, né, acredito que seja as amizades, né, a parceria, as histórias, né, e só conta história quem vive, né, eu acredito que esse é o maior legado dos atletas, né, entender que o esporte faz bem para a vida da gente, né, então acredito que tudo isso tem a ver com o bom legado aí desses 51 anos aí de Gerva. Pois é, infelizmente eu acabei pegando, né, um desses 3 anos que não tivemos edição do Gerva, mas o importante é que ao longo dessas 5 décadas a competição seguiu e ela segue viva até hoje, né? Mas assim, provavelmente muita gente sequer sabe que esse é o segundo evento esportivo mais antigo do estado aqui de Santa Catarina, né? Então, de 1970 para os dias de hoje, muita coisa mudou no mundo, né? Na nossa vida, a sociedade de forma geral, ela mudou drasticamente nas últimas 5 décadas, né? E a gente questionou o Juliano justamente isso, né? Quais são os principais desafios para manter a competição viva ano após ano, né? O principal desafio hoje, né, para a gente manter, né, os atletas, né, competindo, né, e motivando, infelizmente cada vez mais tá difícil, né? A gente sabe que é os meios eletrônicos, né? Hoje o aluno tem acesso a tudo, a todo momento, né? E o interesse pelo esporte ele vai de uma certa forma diminuindo, né? Mas isso graças, né? E até inclusive enaltecer ao profissional de educação física, né? O professor de educação física de cada um dos 15 municípios, ele faz esse papel assim que é um diferencial gigantesco, né? Para
para estar motivando esses alunos, para tirar ele da frente do celular, para tirar da frente do computador, né, para que ele possa estar praticando uma modalidade esportiva e automaticamente competindo, né, neste que é o segundo evento esportivo, né, jogos esportivos mais antigo do estado de Santa Catarina, né. A média aproximada, né, de atletas envolvidos, né, pro Gerva desse ano, que seja entre 1.500 e 2.000 atletas. São muitos atletas, né, são 15 municípios aí inscritos, né, e fazia já algum tempo que não se inscreviam aí os 15 municípios, né. Com certeza, né? Com certeza os meios eletrônicos aí facilitam muito a nossa vida, né? A tecnologia está aí para somar, né? E a gente tem que saber usar ela. Isso aí agrega muito no nosso dia a dia e principalmente em torneios, campeonatos, né? Na parte de esporte. E a gente tem, além disso, um cuidado quando é com nossas crianças, nossos filhos, né, adolescentes, crianças. E é por isso que a gente vê aí movimentos globais, como as Olimpíadas, buscando sempre uma forma de continuar chamando a atenção desse público mais jovem, né? E um esporte aí que estreou lá em Tóquio e apareceu primeiro no Gerva, como é, Cris? Que eu tive a oportunidade de realizar a cobertura da primeira vez que o skate ele aparece no Gerva, né? Foi em 2018 e ele estreou justamente aqui na minha cidade, o Turvo, né? Então, muito bacana ver esse movimento também para atrair ainda mais a juventude e para agregar essa modalidade que acaba sendo um pouco diferente das modalidades que já estão, né, tradicionalmente no Gerva. Sobre essas novidades, para tentar manter o Gerva sempre em evidência e cada vez mais atrativo, né, que o Juliano vai falar pra gente agora. Como tudo na vida, a gente procura estar sempre reinventando, né? A tecnologia foi chegando, né? E automaticamente o Gerva foi, né? Inclusive nos meios de inscrições, que antigamente era feito com papel e caneta, né? Hoje é tudo através do site, né? Então tem muita coisa que veio para facilitar, que a gente teve, né? Como a pergunta veio, né? De a gente procurar estar se reinventando, né? Para estar dando sequência aí, né? No evento, né? A questão ali, né? Como essas novidades agregam, né? Com a competição, né? Elas sempre, né? De todas as formas ela agregam, né? Inclusive a inclusão aí do skate, né? Que é uma modalidade que virou um esporte olímpico, né? E que muita gente marginaliza demais os alunos, né? Os atletas, né? Que praticam essa modalidade. E bem pelo contrário, né? Ela é uma modalidade tão bonita, né? E que exige assim um grau de dificuldade muito grande, né? Do atleta ali para estar tirando as manobras, né? E tudo mais. E a inclusão dela no Gerva vem muito para suprir isso, né? Para tirar esse preconceito, né? Em relação, né? À modalidade, né? Que tantos nossos jovens também gostam de participar, né? E nós também precisamos falar de algo que foi um marco na história do esporte da nossa região, que foi a primeira edição do Paragerva, como uma maneira aí de incluir pessoas com deficiência na competição, obviamente em categorias específicas, né? Nós chegamos à 13ª edição do Paragerva nesse ano, e o Juliano ele acaba reforçando um detalhe muito importante. Sobre o Paragerva, né, nós estamos na 13ª edição, né, a primeira edição foi realizada, mas eu acredito que tenha sido em Santa Rosa do Sul em 2007 ou Araranguá 2008, né, foi a primeira edição, né, que teve dos Parajogos. O professor Chiquinha, né, professor Rogério, né, foi das pessoas que mais batalhou, né, para a realização do Paragerva. E um detalhe muito importante, né, Paragerva é o único jogos paradesportivos que nós conhecemos no mundo, né, que o Parajogos acontece durante os jogos. Né? As Olimpíadas ocorrem, depois que acaba a Olimpíada, ocorrem as Paralimpíadas, né? Jogos abertos, muito conhecido aqui no nosso estado de Santa Catarina, tem os Jogos abertos e depois, né, o JASC, né? E depois faz o Parajasc, né? Então, o Gerva e o Paragerva, eles ocorrem simultaneamente, os dois juntos. Vai no ginásio, tu tá acompanhando o jogo do Paragerva, daqui a pouco tá acontecendo um do Gerva, porque esse realmente é o intuito, né? É a inclusão, né? A inclusão eles precisam estar disputando juntamente, né? Obviamente categorias diferentes, até pelo grau físico, né, e intelectual, né, da diferença entre Gerva e Paragerva, né, mas que eles possam estar atuando juntos no mesmo local, com o mesmo público, tendo essa integração, né, e esse convívio, né. Eu falei no começo em como o Gerva ele ainda segue entrelaçado muito com a nossa história, né, seja a minha e seja com a do Edu. E a gente resolveu fazer esse especial sobre o Gerva também, muito por causa disso, porque essa edição ela acabou sendo meio que um retorno pra você, né, Edu? Eu acho que até foi uma forma nova de encarar os jogos aqui, né, por estar envolvido também com o Paragerva, né? Eu acho que foi uma forma talvez ainda mais especial, né? Meramente a minha opinião que no caso da pessoa com deficiência, o esporte ele acaba transcendendo, né? Ele se torna uma ferramenta de inclusão e também uma forma de conceder autonomia para essas pessoas, né, Edu?
Cris, eu acho que essa é a palavra que a gente mais utiliza, tá? É a autonomia mesmo. A gente percebe isso, né? Nos jogos, a gente percebe que o professor de educação física não é não ajudar, pessoal, mas é não fazer por. É realmente isso que significa autonomia. Deixar o aluno, deixar o atleta fazer as coisas acontecerem, né? Fazer a prática da modalidade da melhor forma que ele puder, como ele puder fazer. Então a gente percebia muito essa diferença, né? De alguém de fora que queria ajudar e de alguém dos professores, dos profissionais de educação física que já tem essa visão um pouquinho mais apaiana, né? Então a gente realmente percebia essa diferença e a gente tem que dar essa liberdade. Realmente não tem que ajudar a fazer tudo pelo aluno, tem que deixar o aluno tentar fazer da melhor forma que ele puder, determinada ação, determinado esporte. Eu acho que eu consegui aqui, né, transmitir um pouco dessa diferença. Como é legal ver aquilo que a gente trabalha nas nossas APAES, que a gente trabalha no nosso centro de atendimento, nos CAESPs, né, tem resultado. E a gente vê quão longe ainda está a nossa sociedade de estar entendendo como lidar, como atender um atleta com algum tipo de deficiência intelectual, deficiência física. Então, realmente, acho que essa é a palavra que resume a importância do esporte, a importância de ter essa inclusão do para-gerva com gerva de forma simultânea, para mostrar para nossa sociedade como é realizado os esportes, as modalidades, como é adaptado e como nossos alunos, nossos atletas têm autonomia para estar realizando o que é proposto. E é algo que acaba demonstrando ali a necessidade da inclusão, não somente no esporte adaptado, como você falou, Edu, mas eu acho que em todos os aspectos do nosso dia a dia, né? Principalmente nas coisas mais básicas, mais triviais que a gente precisa fazer, né? Continuando nesse ponto de abrir portas, de ampliar um pouco os nossos horizontes, né? A gente vai trazer aqui o relato do professor Alcionir do Nascimento Lídio, que provavelmente todo mundo conhece como professor Nico, né? É o treinador de vôlei e que está hoje à frente do vôlei aqui no Turvo, né? E ele toca muito bem nesse ponto. Ele fala como o gerva é importante não somente para a disputa em si no momento, né? Mas também para auxiliar o atleta, inclusive para o atleta a seguir no esporte, seja em equipe amadora, seja numa equipe profissional, ou tendo acesso aí talvez a bolsas de estudo e a outras oportunidades, né? Quanto ao tempo em que eu atuo como treinador, eu não sei lhe precisar exatamente, mas na década de 90, que eu já comecei aí a dirigir equipe, mesmo antes de entrar na faculdade. Naquela época não existia ainda o Conselho Regional de Educação Física e a gente aqui na região era voluntário do esporte, né? E estava sempre envolvido. Crianças a qual eu trabalho no momento, lá no município de Turvo, eu tenho um projeto que começa com crianças de 5 a 10 anos e vou até os 17. Também atuo com equipes adulto, né, como professor formado pela Confederação Brasileira de Voleibol nível 3, me confere também trabalhar com adulto. Então, essas são as faixas etárias que eu trabalho. Já participei de muitas competições a nível estadual, nacional, mas o gerva ele traz aquela memória afetiva muito grande. E o que torna uma competição muito relevante para a nossa região, porque é uma competição que já é quase meio século, né? Mais de meio século de existência, então tem um apreço muito grande. Eu já participei do gerva por municípios como Maracajá, como Rui do Silva, Araranguá, aonde foi as minhas maiores conquistas, né, do gerva, e dentro desse contexto é o início, né, é o início da vida atlética de muitos dos alunos, né, que moram na nossa região. A partir do gerva, eles conseguem almejar outros horizontes. Muitos atletas meus, obviamente, o voleibol ainda não é um esporte muito novo profissionalmente. Na nossa região, a gente ainda não consegue ter atletas profissionais ainda vivendo, né, com carteira assinada do esporte. Mas vamos dizer que muitos deles conseguem jogar competições estaduais por clubes de grande porte, na qual eles conseguem auferir algum recurso financeiro ou também faculdade. A gratuidade na faculdade por conta de parcerias, né? E a gente tem muitos alunos, então a gente está no caminho certo. Eu acho que o gerva é muito relevante, é muito interessante para fazer com que a nossa região do extremo sul, né, uma região que fica muito longe dos grandes centros esportivos, consigam buscar esse caminho. E a gente se encaixa bem nisso aí que o Nico citou. A gente participou e acabou retornando por motivo profissional, participar desses eventos, dos jogos, seja na área realmente de atleta e comissão técnica ou cobertura de evento. Foi o caso da Cris, né, Cris? E é algo que mostra ainda mais o nosso senso de identificação com a competição e com
isso que a gente chama de esporte, né? Ah, com certeza, Edu, né? Eu já fiz várias matérias sobre o esporte aqui na nossa região, mas eu trago muito essa vivência de 2018, quando o Gerva ele aconteceu no Turvo, ele aconteceu na minha cidade, eu acompanhei praticamente todos os dias, porque eu tava trabalhando em um jornal da nossa região, né? Estar na abertura, cobrindo as disputas, a estreia de modalidades, como o próprio skate que eu já citei, ver pessoas dentro de quadra defendendo o município e participando de algo assim, acaba sendo muito bacana e traz muito essa questão de identificação, né? Essa minha edição de retorno, com certeza, foi tão marcante como alguma das edições que eu participei como atleta. Para nossa região, né, dá esse sentimento de Olimpíada. E o Gerva não tendo essa sede fixa, ele fica flutuando entre as cidades, né, por ano ser sempre uma cidade diferente todo ano. E em 2023, como a gente já comentou aqui, foi em São João do Sul. Para a cidade, né, falando um pouquinho aqui de economia, isso também é muito legal para a cidade, acaba movimentando um pouquinho de turismo, a gente conhece mais a cidade, a gente conhece mais dos comércios da cidade, o comércio da cidade ganha um pouquinho porque tem mais gente circulando, então realmente é algo assim que movimenta bem a cidade e movimenta a nossa região como um todo. E a gente vai ter uma fala agora da diretora do DME, né, Departamento Municipal de Esportes do Turvo, que é a Maria Eliane da Silva. Para mim é a competição mais importante da região do Vale do Araranguá aqui. A gente viveu uma outra configuração do Gerva que a gente alojava. A gente ia pro Gerva e ficava a semana inteira no Gerva, alojado. Era uma coisa assim gratificante. Você esperava, mas olha assim, com muita reza ser convocado para ir pro Gerva. Você torcia pro Gerva na tua modalidade. Participei do Gerva no handebol, no basquete e no atletismo. Inclusive eu tive um recorde do dart do atletismo que era meu. Tem uma nostalgia muito grande de se falar de Gerva, uma volta ao passado, ver as fotos. O Gerva, ele é do atleta, ele é do estudante, ele é do povo de todo mundo, né? Ele não tem um dono, ele é de todos. Participar do Gerva é o auge para quem está estudando, para quem está treinando, é o que se espera ser. É a nossa Olimpíada. Tem pais que participaram do Gerva, era quase que um sonho deles ver o filho participando do Gerva, ver o filho ali inserido naqueles jogos. Ir lá, sentar na arquibancada, torcer pelo filho nos jogos. E teve pais que não participaram do Gerva, mas tinham também esse sonho de ver o filho participando de um Gerva, ver a filha participando do Gerva. Quem sabe trazendo até a medalha. É a nossa referência de esporte aqui hoje, a nossa referência de competição mais firme, tão antiga, mas muito presente. É justamente esse ponto, né, que a Eliane cita, o Gerva ele é de todos, né? Eu acho que é uma definição excelente, né, para uma competição esportiva que ela atravessa gerações, que a gente simboliza um pouco isso, né, Edu? Minha mãe participou do Gerva, meu pai, o meu irmão, a tia Inês, né, a mãe do Edu participou, o próprio Edu participou, o Helder, que é o irmão do Edu, participou. Então são lembranças que a gente leva além do que aconteceu na hora da disputa, na quadra, na pista, no gramado, mas eu acho que os laços, as conexões que a gente elas ultrapassam esses resultados e seguem com a gente aí vida fora, né? Com certeza, foi justamente por isso que a gente optou contar essa história aqui, né? Trazer não um resumo do Gerva, mas um legado, né? A história mesmo que o Gerva significa aqui pra gente e essa inserção para a Gerva, né? Que a gente tem agora esse relato comigo trabalhando no Mapai e vivendo também isso e realmente trouxe essa narrativa, essa história numa perspectiva mais humana. Do que é esse Gerva e essa disputa não é só uma corrida por medalhas, né, Cris? Traz muita coisa por trás e deixa, né? E deixa esse legado aí. E também serve para o Gerva dar visibilidade, às vezes, para ir para trás, a correr atrás de um Bolsa Atleta, que é um programa do governo, que a gente acaba aí tendo como realmente viver do esporte, né, pessoal? Que é o sonho de uma grande maioria de atletas jovens, né, adolescentes e crianças, que vão lá, experimentam uma modalidade, experimentam um sabor de uma medalha de primeiro, segundo, terceiro lugar e tem que correr atrás desses sonhos, né? É por isso que a gente tem esse nosso projeto, né, Cris? É para contar a história, para incentivar, é para fomentar o esporte e fazer vocês correr atrás dos sonhos de vocês. Então, Edu, já que você falou de sonhos, eu acho que nada melhor para terminar esse episódio do que uma notícia sobre o futuro do Gerva e do Paragerva. A gente já tem sede definida para a competição de 2024 e a cidade de Santa Rosa do Sul vai receber o evento no ano que vem. Bom, chegamos ao fim
desse episódio temático, né, sobre as 5 décadas do Gerva, a segunda competição mais antiga de Santa Catarina. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos especiais aos nossos convidados e todos aqueles que colaboraram para a produção desse episódio. Teve a apresentação e a produção minha, Cristina Dominguini Fossamay, e do Eduardo Dominguini Tramontim. Muito obrigado pela sua audiência. Ficamos por aqui e até o próximo Meu Esporte Podcast, contando a sua história com o esporte.